Pessoal, olha só, né? O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está enfrentando uma série de desafios que impactam sua gestão e estabilidade política. A falta de articulação com a oposição, juntamente com uma comunicação mais agressiva, narrativa de golpe, de vitimização, intensificaram o clima de polarização do país. E essas atitudes resultaram no crescimento da oposição, trazendo consequências negativas para o governo. No cenário internacional mesmo, uma medida inesperada do governo dos Estados Unidos, liderada agora pelo presidente Donald Trump, impõe aí uma tarifa de 25% sobre o aço brasileiro e que vai gerar inclusive desempregos. Eu vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo, o que é que está pegando, para vocês compreenderem comigo o cenário, mas se preparem porque tem uma bomba aqui para o governo Lula e essa bomba aqui para o governo vai impactar todos nós. Por isso, você, meu amigo, minha amiga que está aí do outro lado me assistindo, é importantíssimo que você entenda o que está acontecendo nesse cenário político e acompanhe aqui junto comigo, porque aqui você tem uma notícia sem interferência da grande mídia. Você tem uma análise que você pode analisar dos dois lados da moeda, seja você de esquerda, de direita, o importante são os fatos. Então, olha só o que está acontecendo. Vamos falar aqui sobre os desafios crescentes enfrentados aí pelo governo Lula, que vem atravessando um período bem conturbado, né? Marcado por crises políticas, econômicas e agora institucionais. E com uma gestão cada vez mais questionada, o cenário atual se torna um verdadeiro teste de resistência para o governo. Vamos entender melhor o que está acontecendo? Não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e bora lá, começando aqui com a falta de articulação e crescimento da oposição. Gente, o governo Lula enfrenta dificuldades cada vez maiores para dialogar com a oposição. A estratégia de confrontação e perseguição política, somada a uma comunicação agressiva e as constantes narrativas de golpe, tem inflamado os ânimos e gerado um efeito contrário ao esperado para o governo. O resultado, a oposição cresce, ganha força, tornando o ambiente político ainda mais instável para o governo. Só para vocês verem, os impactos econômicos já começam de forma global. As tarifas dos Estados Unidos e a reação do mercado para piorar a situação. Essa recente medida do governo dos Estados Unidos de impor uma tarifa de 25% sobre o aço brasileiro pegou todos de surpresa. Essa decisão pode ter efeitos devastadores na economia nacional, impactando diretamente setores produtivos, aumentando o desemprego e elevando o dólar. A medida já repercute, gente, fortemente no mercado e nas empresas, gerando uma grande preocupação. Eu vou mostrar a matéria para vocês, saiu na UOL. Olha o título da matéria: taxa do aço deve baixar produção, cortar empregos e subir dólar no Brasil. Então, até a imprensa, que é mais esquerdista, está trazendo uma preocupação em relação a essa taxação. E essa taxa extra de 25% que os Estados Unidos cobrarão sobre a importação do aço brasileiro vai pressionar a siderúrgia nacional, que precisará se desdobrar para vender o excedente do produto para outras partes do mundo, sob o risco de reduzir a produção e até cortar empregos. Para o restante da economia, a redução das vendas vai reduzir a circulação de dólares no Brasil, o que pode desvalorizar ainda mais o real frente à moeda americana. E qualquer aço que entrar nos Estados Unidos terá uma tarifa de 25%. Essa foi a promessa feita pelo presidente americano Donald Trump a jornalistas que voavam com ele para Nova Orleans para assistir ao Super Bowl. E os Estados Unidos são os maiores importadores de aço brasileiro. O país foi o segundo maior fornecedor do produto para os Estados Unidos em 2024, atrás apenas do Canadá. Ao longo do ano passado, as siderúrgicas brasileiras forneceram 4 milhões de toneladas de aço aos americanos, o equivalente a 3 bilhões de reais em exportações. E com a sobretaxa, as siderúrgicas precisarão agora se desdobrar para vender o excedente a outros lugares do mundo. A realocação desse volume é um desafio enorme, afirma o professor de Finanças e Governança Corporativa
Jorge Ferreira dos Santos Filho, a alternativa seria ampliar as exportações para a China e outras opções seriam países da União Europeia e do mundo árabe, que aumentou a demanda ao longo dos últimos anos. Seria necessário esforço diplomático e comercial do governo para ampliar as vendas para mercados tradicionais e buscar novos países. É o que disse Jorge Ferreira dos Santos Filho, que também é professor. O mercado interno dificilmente conseguirá absorver esse aço, dependeria de políticas públicas para incentivar a indústria, de projetos de infraestrutura e do aquecimento da construção civil de Santos Filho. E esses setores são grandes consumidores de aço. O automobilístico também poderia absorver parte da produção, mas depende de incentivos governamentais. E o mercado interno de aço está desaquecido, completa o economista Rafael Passos. Vai ser difícil absorver essa demanda porque os Estados Unidos respondem por 48% das exportações brasileiras do produto. E se não conseguir vender esse aço para outros países, o real pode se desvalorizar em relação ao dólar ainda mais. Uma queda nessas exportações resultará em uma diminuição significativa da entrada de dólar no Brasil. Isso pode levar a uma desvalorização do real frente ao dólar. E também a questão, no pior dos cenários, a produção nacional vai cair e siderúrgicas precisarão cortar empregos. Pode ser que a produção nacional reduza e pode até ter demissão. Então, um dos efeitos imediatos será a redução da produção de aço, o risco de desligamento de forno e a demissão de trabalhadores, como ocorreu durante o primeiro mandato de Trump, quando ele também elevou as taxas sobre o aço. Então, as empresas que atuam em território nacional vão sofrer ainda mais. A Usiminas, a CSN e outras siderúrgicas com atuação mais local terão impacto negativo em volume produzido e em preço, e poucas empresas brasileiras se aproveitam da taxação. Então, olha o impacto, né, essa falta de articulação política do governo com a oposição que vem crescendo, impacta de forma global, porque a oposição que vem vencendo eleições também em países vizinhos e países parceiros podem prejudicar o Brasil com essa questão de taxação. E é o que a gente está vendo nos Estados Unidos. Um outro ponto aqui que também preocupa bastante o governo, um outro desafio que tem aqui no governo Lula, é sobre a crise política interna. O novo presidente da Câmara traz também algumas dificuldades para o governo. Internamente é um outro fator que vem assobrando o governo. A eleição do novo presidente da Câmara, que mostrou simpático a pautas contrárias ao governo, representa um grande desafio também para o Lula. A falta de apoio na Casa Legislativa pode travar projetos e dificultar ainda mais a governabilidade, né, do presidente. E aqui mostra, na Folha de São Paulo, Mota indica simpatia a pautas contrárias ao governo após silêncio em campanha. Então, o novo presidente da Câmara, segundo a matéria, também passa a cobrar equilíbrio fiscal de gestão petista e diz que a casa não vota mais aumento de impostos. Então, o presidente da Câmara dos Deputados é Hugo Mota. Ele deu entrevista à frente do CARG, que indicou simpatia às pautas criticadas pelo governo. Entre esses temas estão a anistia a condenados do dia 8 de janeiro, a mudança na lei da ficha limpa, a PEC do semipresidencialismo. Ele também cobrou incessivamente a gestão petista em relação à condução da economia. Disse que o Congresso não admitirá projetos que elevem a taxação e que o governo precisa mostrar mais responsabilidade com a eficiência dos gastos. Então, o deputado foi eleito para o cargo no dia 1º, com 448 votos dentre os 513 integrantes da casa. Teve apoio do PT, porque o PT viu que, né, se não apoiasse também perderia. Teve o apoio do PL, do Jair Bolsonaro, então as duas maiores bancadas da casa. Em relação ao projeto de lei que prevê anistia aos presos pelos ataques à sede dos poderes, Mota disse em entrevista que foi uma agressão às instituições, mas não foi tentativa de golpe. Então, ele também afirmou que enxerga um certo desequilíbrio nas penas impostas pelo STF a alguns dos envolvidos. Não pode uma senhora que passou ali na frente do Palácio do Planalto, mas não fez nada, não jogou uma pedra, receber 17 anos de pena de regime fechado, argumentou. Ainda assim, Mota disse se tratar de um posicionamento pessoal e que não pode se comprometer a colocar o chamado PL da anistia entre as prioridades de votação, porque isso dependerá da evolução das negociações entre os líderes da casa. Então, o posicionamento do parlamentar foi similar em relação à revisão da lei da ficha limpa, proposta por aliados de Bolsonaro, que desejam que o ex-presidente seja candidato em 2026.
E esse projeto reduz de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade de políticos condenados por abuso de poder político ou econômico ou uso indevido dos meios de comunicação. Então, o Mota declarou que 8 anos de inelegibilidade é um prazo que abrange 4 eleições no Brasil e por isso é um tempo extenso na política ou uma eternidade, como definiu a rádio de seu estado. Então, viram que ele se mostrou mais sensível à pauta da oposição do que à pauta do governo, e ele disse que não vai passar por ele nessa questão de mais aumento de impostos, porque o governo Lula ele veio com aumento de impostos muito grande, e ele trouxe aqui, né, todos os acenos de Mota a essas pautas geraram reações negativas aos aliados de Lula. Então, ele disse que o país hoje vive um cenário econômico desafiador muito por causa das decisões da atual administração e que a casa não votará novos projetos que tem o objetivo de aumentar a arrecadação do governo, que precisa rever a qualidade do gasto público. Ele falou, o recurso está entrando, mas saindo de forma demasiada. O segredo não está, e o governo precisa entender isso. Enquanto se arrecada, mas enquanto se gasta. Porque se você não tem responsabilidade no gasto público, você pode aumentar a arrecadação toda semana que não será suficiente. Então, palavras do próprio presidente da Câmara, e isso é um grande desafio para o governo Lula. E tem mais, né? Aqui também mostra que o STF e as controvérsias, outro desafio para o governo, relação com o governo e os escândalos, é um outro ponto polêmico, essa relação entre o governo e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Muitos acusam o STF de ser um braço político do governo Lula, o que gera ainda mais desconfiança e polarização. Além disso, os recentes escândalos envolvendo a corte, como os gastos exorbitantes com gravatas com custo de R$ 384 para presentear ministros, só aumentou a indignação popular. Saiu aqui no jornal, vou mostrar para vocês, olha só. Estadão publicou, STF gasta R$ 384 por gravata a ser dada de presente pelos ministros. A corte ainda deve assinar um novo contrato para adquirir lenços que também serão dados de presente a mulheres. Então, enquanto se fala de corte de gastos, aí o STF vem junto com o governo e toma a decisão da revisão da vida toda para que o aposentado não tenha direito, né? Vai lá, tudo que é para beneficiar o aposentado, o pobre, o STF vem contra, porque pensa na economia e não no direito em si. Então, nesse momento, o STF está desembolsando R$ 38 mil na aquisição de 100 gravatas personalizadas com o logo do poder para ser dada de presente. E eles ainda ficaram brincando, né, com a situação, o que deixou o povo mais indignado. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, anunciou o gasto com os itens de vestimenta durante uma sessão plenária agora em fevereiro, e na ocasião ele brincou, né, falando que agora será STF Fashion. Falou que acha legal dar de presente, porque eles recebem muito presente, também quer dar presente, mas com dinheiro público. Então, em um momento de corte de gastos, um momento onde eles estão negando direitos de vocês, trabalhadores, para dizer que precisa pensar na economia, quando se trata do luxo deles, eles não pensam na economia. Então, isso gerou uma repercussão ainda maior para o governo. Então, o governo Lula, gente, enfrenta, como vocês viram, um momento delicado, com desafios internos e externos que podem, sim, comprometer sua estabilidade. A falta de articulação política, as crises econômicas e institucionais, os escândalos que abalam a confiança da população são fatores que tornam o cenário cada vez mais difícil para o Planalto. Resta saber como o governo lidará com esses desafios e quais serão os próximos capítulos dessa história. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece também na política brasileira, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Até uma próxima!